Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está na Catflix, ou a Cat. Por que eu estou falando na Catflix? Porque nós estamos com um projeto maravilhoso aí, dia 12 de março, vou lançar aí para o mundo, vou fazer o lançamento da Catflix, o ambiente do cristão na internet. E a Cat é uma bênção, né? Academia Teológica e Ensinos, promovendo a edificação para o Brasil e para o mundo. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Todos que são inscritos no canal são alvos de orações e me ajudam a ganhar almas. Os inscritos no canal dão relevância para o YouTube. O YouTube, nós temos uma parceria. Os recursos do YouTube eu reverto para a obra missionária. Então, se você se inscrever no canal, me ajuda a ganhar almas. Deixa o like. O like não é por vaidade, irmãos. Até deixe like em tudo que é de Deus na internet. Por quê? É estratégico. Você dá o like, o YouTube reconhece a relevância por causa do like e o próprio YouTube recomenda o vídeo, espalha na internet e a palavra de Deus é propagada. O mundo é evangelizado. Hoje a maior ferramenta para a evangelização mundial é a internet. E os cristãos ainda não entenderam, irmãos. O like não é por questões pessoais ou vaidade, não. Mostra a relevância do vídeo, tem um algoritmo ali que é chamado de um robozinho, né, um programa do YouTube, ele reconhece a relevância por causa dos likes e o próprio YouTube, não é eu, o próprio YouTube recomenda o vídeo, espalha na internet por causa dos likes. Então, se você quer evangelizar na internet com conteúdo de Deus, não só o meu, qualquer canal de Deus, dá like. Eu agora, irmãos, depois que eu aprendi isso, eu vejo ali, é de Deus, like. Por quê? O YouTube vai recomendar e evangelizar o mundo com a palavra de Deus. Então, deita o like nesse vídeo aí, porque você vai estar evangelizando literalmente. Hoje nós estamos aqui para aprender, e falando em hoje, anote essa data, dia 12 de março, às 20 horas, eu estarei fazendo a apresentação da Catflix. Dentro da Catflix, você vai ter tudo que o cristão precisa para crescer até a volta de Jesus e ainda me ajudar a ganhar almas pelo mundo, por menos de R$1 por dia. Lá vai ter curso básico, médio, bacharel em teologia, um dos melhores cursos de oratória da internet. Vai ter série para família, série para casal, para empreendedores, podcasts, curso de escatologia, curso de missiologia. Toda semana terá um conteúdo novo ali para você. A Catflix é como a Netflix. Já ouviu falar na Netflix? A Catflix é o ambiente do cristão. Tudo que você... Eu quero fazer entrevistas com médicos, ginecologistas, com advogados, com contadores, com bombeiros. Para você aprender primeiros socorros. Todo mundo tem que conhecer os primeiros socorros. Você vai aprender na Catflix. Vai ter vários conteúdos ali, tudo cristão. O ambiente do cristão na internet. Menos de R$1 por dia, não perca. E imperdível bônus. Essa condição é especial para quem estiver ali, irmãos. É a primeira turma, tá? Quem assinar a Catflix se tornará aluno pioneiro e a assinatura dele não vai aumentar. Porque lá na frente vai aumentar, mas a assinatura dos pioneiros não aumentarão. Então, tem aí no QR Code, vai lá para dentro do grupo especial do WhatsApp e você vai receber o link e só quem estiver lá dentro do grupo do WhatsApp vai receber essa condição especial para se tornar um aluno pioneiro da Catflix. Benefícios imperdíveis. E um outro benefício ainda, irmãos, que eu vou dar uma mentoria especial para todos os primeiros 100 alunos pioneiros. Que mentoria especial é essa? Uma delas, para você conhecer a tua personalidade, é um acompanhamento terapêutico. Que eu também estou me formando psicanalista, terapeuta, e quero ensinar as pessoas a conhecerem suas personalidades. Você conhece a tua personalidade? Os 9 tipos de personalidade que existem? Você conhece o teu temperamento? Você sabe o ponto de oscilação positivo do teu temperamento? As pessoas nem se conhecem, irmãos. O que acontece, pastor Rodrigo, quando a gente se conhece? Ah, então o meu temperamento é esse? E o ponto de oscilação positivo do meu temperamento são esses? Meu Deus, acontece o desenvolvimento humano. E as coisas começam a prosperar ao teu redor quando você se conhece. Mas as pessoas nem se conhecem. Mas todos que se tornarem assinantes, os 100 primeiros pioneiros da Catflix, eu vou dar um curso terapêutico sobre a personalidade, para você se conhecer. E por dentro da Bíblia ainda, por meio do dom do fruto do Espírito Santo, você equilibrar o teu temperamento para oscilação positiva, porque todo temperamento do ser humano oscila ou de forma negativa ou de forma positiva.
Por exemplo, tem gente que diz assim para mim, Deus o livre, eu não sou colérico. Os coléricos são briguentos, são irados, são de fazer confusão. Eu nunca serei colérico, eu não sou. Você sabia? Se você saber, pelo fruto do Espírito, administrar o temperamento colérico, os maiores líderes do mundo são coléricos. Existe o ponto positivo do temperamento. Não significa que o colérico tem que ser briguento, tem que ser irado, não. O colérico ele é destemido, ele é atuante, ele toma frente, toma iniciativa, ele lidera. Tem excelentes líderes, o temperamento dele é colérico. Mas ele sabe equilibrar o ponto positivo do seu temperamento. Eu vou ensinar tudo isso para você se conhecer, porque a gente julga os outros, define os outros, às vezes quer definir os outros em 5 minutos e passa o resto da vida sem se conhecer. Então, os primeiros 100 pioneiros da Catflix receberão cursos bônus exclusivos que servirão aí para o desenvolvimento individual, familiar, profissional e ministerial para o resto da vida. Conteúdo que você vai aprender com o pastor Rodrigo. Vamos lá? Nossa lição curta. Quero fazer uma oração para que a bênção dessa lição repouse sobre a tua vida. Santo Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, por aprender esta maravilhosa lição de número 11. A doutrina deve fazer parte do culto. Que a bênção dessa lição repouse sobre cada aluno, cada família, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Papel e caneta na mão, você pode baixar os slides. Sempre costumo dizer que quem baixa os slides aprende mais e ensina melhor. Porque esses slides foram feitos com recursos de interpretação teológica. Tem que saber interpretar. Tem gente que não sabe a diferença de entender, compreender e interpretar. Inclusive no curso de oratória na Catflix eu ensino a diferença de entender, compreender e interpretar. E tem recursos de programação neurolinguística, exatamente aquilo que a mente recebe de informação que fixa, para não receber acúmulo de mais nem de menos, o que realmente fica na mente da pessoa. Esses slides foram feitos com esses recursos. O texto áureo está em Colossenses 3:16. Resumo da lição: a liturgia do culto a Deus deve respeitar e estar de acordo com as sagradas Escrituras, senão Deus não recebe. Os objetivos: mostrar a ordem do culto, compreender a diversidade do culto e conscientizar da importância da exposição das Escrituras no culto. Essa lição ela faz meio que um paralelo com a dos adultos, né? Os adultos eu ensino lá os 3 tipos de culto que a Bíblia ensina, e culto que Deus recebe e culto que Deus não recebe. Tá? Você pode ver as 2 lições aí, porque uma completa a outra. Introdução. Aprenderemos a importância do culto para a vida do cristão e como devemos realizá-lo. Por meio do culto, Deus é exaltado, é fortalecida a comunhão da nossa alma com Deus e o pecador tem a oportunidade de conhecer a Cristo Salvador. Vamos lá? Primeira parte da nossa lição, a ordem no culto. Primeiro tópico, liturgia cristã, letra A e letra B. A palavra liturgia vem dos termos gregos leit, que quer dizer povo, e urgia, que quer dizer trabalho. Então, significa trabalho público, né? Trabalho coletivo. E, letra B, a liturgia cristã diz respeito à organização das práticas sagradas no culto que se oferece a Deus. Confere lá Romanos 12, 1 e 2. Tá? Então ali apresenteis, fala de trabalho, o vosso culto, lá do grego latreia, serviço sagrado. Então, liturgia é a organização das práticas sagradas. Essa palavra liturgia, irmãos, leiturgio e também leiturgo, do grego, ela é do âmbito grego comunitário. Essa palavra ela não é de domínio cristão, ela não se originou entre os cristãos, ela se originou entre a comunidade grega, inclusive pagãos. Mas, com o passar do tempo, os próprios cristãos pegaram essa palavra, colocaram no meio do convívio cristão e ela passou a indicar o trabalho sagrado. E hoje, quando se fala em liturgia, logo se pensa nas coisas sagradas de Deus.
Então, liturgia cristã. Então, anote aí, tá? Organizar. O que é uma liturgia, pastor? A organização das práticas sagradas no culto. A organização das práticas, tá? Ordem no culto. Letra A. Mesmo os cristãos tendo a liberdade de participar do culto e exercitar a fé, fortalecer a comunhão com Deus por meio de orações, cânticos, ofertas, as escrituras e os dons espirituais, tudo deve ser feito com ordem e decência, conforme 1 Coríntios 14 e 40. Ou seja, mesmo os cristãos, por que eu falei mesmo os cristãos tendo a liberdade de cultuar? Porque na Idade Média os cristãos não participavam do culto, irmãos. Só depois da Reforma Protestante, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, eles começaram a evangelizar e deixar os membros participar do culto, fazerem leituras, cantarem, porque até então até cantar ainda tinha os cânticos, né, na igreja medieval, imperial, mas ler a palavra, falar, só os líderes da igreja. O membro jamais tinha essa oportunidade. Com a Reforma Protestante, os membros passaram a ter oportunidade de participar do culto, ensinando, lendo, fazendo apresentações, mas mesmo tendo essa participação, também de exercício de fé, com orações mais espontâneas, com cânticos mais fervorosos, orações, vários tipos de ofertas, dons espirituais, mesmo tendo toda essa diversidade de exercício, é possível e necessário que tenha ordem e decência. Tudo para a edificação do corpo e glorificação de Deus. Então é possível sim a ordem no culto, tá? Porque a Bíblia pede isso. Que é um culto, irmãos, culto desordenado, com bagunça e tal, igreja suja, sem uma liturgia organizada, começa de qualquer jeito, termina, nem sabe-se lá que hora que termina, e uma bagunça, não tem pregação, Deus não recebe, irmão, não é assim que Deus quer. Deus é santo e organizado. Note lá no Antigo Testamento as exigências de como era o culto no tabernáculo, como era o culto no templo, cheio de detalhes, porque Deus é muito organizado. Então tem que glorificar Deus e todos devem se edificar, ok? Se não promover edificação, se não tiver organização, Deus não recebe. Vamos lá. Elementos do culto. O culto é composto por 4 elementos que são, primeiro, oração, Atos 3 e 1, Atos 6 e 4. Segundo, cânticos, 1 Coríntios 14 e 26. Terceiro, ofertas, 2 Coríntios 9 e 7. Quarto, exposição da palavra de Deus, conforme Atos 20 e 9. Para o culto ser completo, tem que haver esses 4 elementos. Tem que haver. Tá? Inclusive oferta. Tem gente que, não, mas eu esqueço, não é importante, Deus não quer dinheiro. Não. A oferta faz parte do culto. Deus não precisa de dinheiro, mas ele tem uma obra na terra que precisa, e o dinheiro está na mão do povo dele. É ele mesmo que dá esse dinheiro. Davi ofertou e disse, Senhor, das tuas mãos nós te devolvemos a ti. Então, se muita gente não oferta, não é porque não tem. E nem porque esquece, é porque não se organiza. A oferta, ensinada pelo Novo Testamento, é de acordo com as nossas posses. Paulo diz, cada um separe conforme suas posses. Então você tem condições. Tá? Não, pera lá, eu tenho pouquinho, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou na igreja 3 vezes por semana, dá 12 vezes, né? Então eu vou separar ali, veja bem, para não ficar sem oferta. É a minha condição. Eu vou separar 10 centavos por culto. A viúva era tudo que ela tinha, é conforme as posses. Se a tua condição é 10 centavos, leve cada culto 10 centavos. Deus recebe. Não é a quantidade, é a intenção e a condição. Estou dentro da minha condição, vou levar. Então veja bem, dá R$1,20 por mês, irmãos, pelo amor de Deus. É injustificável que uma pessoa não tenha uma oferta para ofertar no culto. Exceto se a pessoa realmente não tem nenhum tipo de renda. Aí Deus é justo, a igreja também, é lógico, né? Por exemplo, dízimo do 0 é 0. Se a pessoa não tem renda, conforme as posses, vai ofertar de que jeito?
tudo bem, a gente entende. Mas se a pessoa ganha um pouquinho, né, faz um biquinho ali, mesmo que não tenha carteira assinada e tal, e consegue, irmãos, R$ 2 por mês, ela consegue levar todo o culto com 10 centavos, né? Sabe? Ah, pastor Rodrigo, 10 centavos é muito pouco. Não, irmãos, é a intenção do coração. Eu não quero ficar sem ofertar para ajudar a igreja. É valor. Se alguém disser que 10 centavos não é valor, vá pagar uma conta e falta 10 centavos, ver se eles recebem. Não recebe. Então é valor. Então dá para se organizar e todo culto oferecer um culto completo. Oração, cânticos, ofertas e palavra. Eu sempre digo para meus filhos, para minha esposa, reserve aí a oferta e ofereça um culto completo. Desde pequenos meus filhos, vão para o culto, leve a oferta. Tá? O próprio Deus disse que ninguém chegue perante mim de mãos vazias. Tá? O nível de amor que você dá, que você mostra pela obra de Deus, revela o nível do amor que você tem a Deus. Então, Provérbios 3:9, né? Honre o Senhor com os teus bens e não vai te faltar nada. A diversidade do culto, primeiro tópico. O culto, letra A e letra B. A palavra culto vem do grego latreia, que significa serviço sagrado. Essa palavra aparece lá em Romanos 12:1. Você lê culto lá, nosso culto racional, está escrito lá latreia. No hebraico, a palavra culto vem do termo yavodar. Yavodar. Se escreve bodar, yabodar, né? Mas yavodar significa serviço a Deus. Letra B. O culto é uma celebração ao poder, à grandeza e à santidade de Deus. O culto é o resultado de um espírito rendido a Deus e do amor dos adoradores, conforme João 4:23. Lá na Catflix, no curso de liturgia lá que tem no básico, eu ensino a diferença entre adoração e louvor. Tem muitos que não sabem, tá? Vamos lá, então, a diversidade do culto. Essa diversidade, ela fala que muitas pessoas, vamos lá, o culto, agora a diversidade do culto. Apesar de sabermos que um culto pode ser oferecido de forma pessoal, familiar, geralmente o culto é associado à reunião de adoradores, que oferece ao Senhor suas vidas, conforme Romanos 12:1, e também os seus dons, conforme 1 Coríntios 12:6. Letra B. O culto pode ser coletivo e público, mas Deus contempla a adoração de cada filho. Então a diversidade no culto, nós sabemos que existem várias formas de oferecer um culto para Deus. Individual, familiar, coletivo. E mesmo coletivo, muitos oferecem a Deus os seus dons, os seus louvores, as suas intenções, a sua maneira de cultuar a Deus. Então, por isso que há uma diversidade. Mas Deus, ele recebe tudo como um culto. Ok? Vamos para frente? Unidade na diversidade. Letra A. Apesar de haver diversos povos no mundo, Deus fez um único povo. E através do culto, a diversidade, guarda essa frase, é transformada em unidade. Coisa linda, né? Colossenses 3:11 e João 17:21. Então, a unidade na diversidade. Isso que fala de todos os povos no mundo que cultuam a Deus. E Deus, no culto, ele pega essa diversidade e transforma numa unidade. Ele recebe um único culto. Fantástico, né? 3. A exposição das escrituras no culto. Primeiro tópico, expondo as Escrituras, letra A e letra B. Isso que é muito importante, irmãos. A exposição das Escrituras deve ser prioridade na liturgia cristã, conforme Atos 6:4. Prioridade. Letra B. É por meio da palavra de Deus que o ser humano é liberto e a igreja é santificada. Então, se num culto tiver a exposição da palavra, a igreja é santificada, logo Deus é glorificado nisso. E o ser humano é liberto, tem que haver exposição da palavra. Confere lá Romanos 10:17. 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra. Então, para haver libertação, tem que ter pregação, tem que ter exposição das Escrituras. E a igreja é santificada. Lembra lá João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, um culto que tem exposição da palavra, a igreja cresce em intimidade com Deus. Eu sempre costumo dizer que santidade
não se trata de um Deus que pune. Santidade diz respeito a um Pai que protege. Então é muito bom você se separar para ficar mais seguro próximo de Deus. É tudo de bom, santidade é maravilhoso. Então confere lá João 8, 31 e 32. Vamos para frente? Nós temos aqui 2, louvores que pregam as Escrituras. Isso é muito lindo. Letra A e letra B. Os louvores, geralmente quando se fala em louvor, logo se pensa em cânticos, tá? Então tem gente que fala em louvor, pensa já em música. Mas na verdade, louvor, eu ensino lá no curso da Catflix, todas as atitudes que o ser humano oferece para agradar a Deus é louvor. Atitude fala, aliás, louvor fala de atitudes que agradam a Deus. Anote aí. Então, todas as nossas atitudes que agradam a Deus é um tipo de louvor. Também se louva a Deus cantando. Mas louvar não é só cantar, tá? Fazer o bem, estender a mão, trabalhar na igreja, inclusive, você está ali ajudando, fazer uma obra na igreja, você está louvando. É uma atitude de louvor. Então, louvar significa ter atitudes que agradam a Deus. Também se louva cantando. Então, os louvores, tá? Os cânticos, por meio... os louvores, por isso eu coloquei aqui, eu gosto de ensinar certinho, tá? Os louvores, por meio dos cânticos, tanto podem exaltar a Deus, como edificar a igreja. Então é muito importante. Veja lá Atos 3 e 8 e Salmos 105 e 5. Letra B. Os hinos da harpa cristã são excelentes para exaltar a Deus e edificar a igreja, conforme Efésios 5 e 19. Então, escolha os louvores, tá? Você pode adorar a Deus e você pode cantar os ensinamentos de Deus para edificar a igreja. Tá? Muito bom edificar a igreja também por meio dos cânticos. 3. Pregando as Escrituras. Letra A. Para que Deus seja glorificado através da pregação das Escrituras, é necessário, anote aí, pregar a mensagem genuína do Evangelho. Senão não glorifica a Deus. Que mensagem é essa, pastor? Tem que ser centrada em Cristo. Tem que ser centrada em Cristo, sua graça, seu amor e santidade. A mensagem tem que ser cristocêntrica, tem que apresentar as boas novas do Evangelho, tem que apresentar a graça de Cristo, tem que apresentar o amor de Cristo, tem que apresentar a santidade de Cristo. Requerida para nós, por todos. E aí a mensagem será cristocêntrica e Deus será glorificado na pregação. Do contrário, não. Se a mensagem for antropocêntrica, carregada de avareza, carregada de segundas intenções, carregada de malícia, ou para agradar o homem e assim por diante, Deus não recebe. Confere lá João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Coríntios 4,2, João 13,34, Romanos 11,6 e João 17,17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a nossa conclusão, por meio do aprendizado bíblico, aprendemos que o culto deve ser realizado com ordem e decência. Então, tem um horário para começar, tem um horário para terminar, a menos que Deus, de uma forma extraordinária, faça alguma coisa que todo mundo sinta, daí pode até passar um pouquinho do horário, mas tem uma forma de começar com orações. Sabia que você pode cultuar a Deus orando? É uma das maiores formas de cultuar a Deus, porque quando você se curva, a palavra adorar no grego, proskínio, significa prostrar-se. Quando você se curva, você mostra um coração rendido. Daí você cultua a Deus orando, adorando a Deus. A maior adoração é você se curvar diante de Deus. Está adorando, está orando. Então começa com orações, até porque a casa de oração, né? A casa é de oração. Os apóstolos começavam orando, Jesus orava. Ele mesmo disse, a minha casa está chamada casa de oração, tem que ter oração. A oração é a prática primária de um culto. Então, comece orando, depois você pode cantar, depois você vai ofertar e depois vai explanar as Escrituras. Aí o culto é completo. Vai engrandecer a Deus e edificar a igreja.
Esses são os dois principais propósitos do culto: engrandecer a Deus e edificar a igreja. Então, a fim de cumprir o propósito de exaltar a Deus, edificar a igreja e salvar o pecador. E nós chegamos ao final da nossa lição. Você pode baixar os slides, eu aconselho, invista no teu ministério. Você vai aprender melhor e ensinar melhor. Aprender mais e ensinar melhor. Não perca tempo. Tem muitos irmãos que não têm tempo de preparar a lição durante a semana. E Deus tem me dado essa graça. Eu tinha uma empresa na minha cidade, eu ganhava bem mais. Eu era proprietário de uma empresa, tinha 7 funcionários, veículos, e eu deixei tudo para viver do ensino da palavra de Deus. Então hoje o meu tempo é exclusivo para preparar esses ensinamentos, muito na direção de Deus, com oração, com temor. Deus sempre, em hipótese alguma, eu faço uma lição sem buscar a direção de Deus. O Espírito Santo me guia, me dá a interpretação correta, a base bíblica, e a gente prepara aqui os recursos visuais, uma imagem enxuta, sem poluição visual, exatamente aquilo que a tua mente vai reter. E aí a gente prepara e você vai ensinar do teu jeito. Não é o pastor Rodrigo que vai estar lá ensinando. E os slides não tem nem aqui a minha logo, nada. Aqui você passa para os alunos vão olhar, pô, que ensinamento maravilhoso. Certinho a interpretação da lição, certinho as bases bíblicas, entendemos perfeitamente. Poxa, que professor abençoado, é você que vai ensinar. Eu só te dou um norte aqui, a real interpretação de cada tópico. E outra coisa, eu te dou o subsídio da lição. Tem muitos slides por aí afora que as pessoas copiam o conteúdo da lição e jogam no slide. O aluno não quer o mesmo conteúdo que tem na lição no slide. Ele não quer. Ele quer um subsídio, ele quer um algo a mais, ele quer uma explicação do tópico da lição. E é isso que eu faço. Então adquira os slides, você vai aprender mais e ensinar melhor. E não perca, dia 12 às 8 horas, conheça a Catflix. Tudo que tem aqui, que você já está ouvindo, slide dos adultos, slide dos jovens, curso de teologia, básico, médio, bacharel, curso de oratória, vários outros cursos, séries, maravilhas, muito conteúdo. Por menos de R$1 por dia, você não pode ficar de fora. Se torne um aluno pioneiro da Catflix. Dia 12 de março, às 8 horas, às 20 horas, né? Estarei apresentando ao Brasil e ao mundo a Catflix. Essa condição especial, ainda com um bônus precioso que você não pode perder, é somente para quem estiver no grupo do WhatsApp. O link está na tela. No primeiro comentário dessa lição você também tem um link. Vai para o WhatsApp e aguarde lá dia 12 de março, às 20 horas. Conheça a Catflix. Vamos fazer uma oração para que a gente possa cultuar a Deus da forma que agrada, principalmente priorizando o ensino da palavra. Vamos lá? Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, por mais esse rico aprendizado e que nós possamos aprender a cultuar ao Senhor de maneira cristocêntrica, louvando e bendizendo o teu nome como te agrada, priorizando a tua palavra, glorificando o teu nome e sendo edificado com a tua igreja. Como ministro do Evangelho, a bênção que eu rogo sobre cada filho teu, que eles prosperem em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Chegamos ao final da nossa lição. Compartilhe essa lição. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreva. Você me ajuda a fazer missões. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.